Pessoal, estamos de volta para a gente continuar discutindo aí a formação e a constituição do Império Marítimo Português, tá certo? Então vamos lá, vamos olhar, vamos voltar aí pro nosso slide. E a gente falava aí, né, da constituição, da formação dessas feitorias portuguesas na costa africana. Falávamos da discussão que é preciso, né, perceber em relação aos interesses que estavam por detrás de toda essa constituição, dessas possessões portuguesas, mas também falamos da necessidade que esses portugueses possuíam de se adaptar, né, a comércios, a estruturas comerciais existentes, tanto na África Ocidental, como vocês estão vendo aí no mapa, quanto da África Centro-Ocidental, tá? Ali do Reino do Congo, ou mesmo da África Oriental, na região de Moçambique, tá? Então aqui, o quadro aqui, rapidinho, para a gente poder sistematizar o que estávamos falando. Verifiquem só, Arguin demonstrava, em última instância, em última análise, a tentativa de desviar o comércio transsaariano do Sudão Ocidental, tá? E também ali, né, no caso do Sudão, porque assim, nós tem um mapinha ali para frente, depois eu mostro para vocês. Nós temos, tá? Aqui no continente africano, vamos imaginar que isso aqui é o continente africano, tá? Nós temos aqui o Saara, aqui a região do Sahel, tá? E o Sudão, tá? A Arguin ficava aqui mais ou menos, né, na região aqui entre o Saara e o Sahel, tá? Então o objetivo era controlar todo esse comércio transsaariano, tá? Que ocorria ali no Saara, obviamente no próprio Saara, no Sahel e no Sudão, tá? Ou de produtos que vinham aqui do Sudão, né? Ou até de outras regiões do sul da África, até não conhecidas na época, né? Mas que vinham aqui do Sudão e passavam a ser controlados aqui nesses comércios transsaarianos, tá? Então o objetivo era que aqui com Arguin controlasse esse comércio, ou parte desse comércio fosse desviado, ao invés de ser, né, daqui, tá, do sul para o norte, né, e também comércio que fosse, né, entre as duas pontas do Saara, tá, fosse aqui nas duas pontas do Saara, mas na verdade que fosse desviado para cá, para Arguin. Isso nunca conseguiu ser feito. Nunca conseguiu. Os portugueses nunca conseguiram fazer isso aqui. Desviar o comércio aqui para Arguin. Esse comércio que vinha, né, que pegava regiões aqui do sul, né, até além Sudão, do sul para o Saara, para o norte, e, né, entre as duas pontas, tá? Entre as duas pontas do Saara, também comércio importante, comércio transsaariano, que se ligava aqui ao comércio das regiões do Sudão, tá? Nunca conseguiu, mas esse era o objetivo, tá certo? Verificamos aqui também, tá? Muitas dessas trocas feitas aqui em Arguin, assim como em outras feitorias que vão, né, aos pouquinhos se desenvolvendo aqui na África Ocidental, tá? Se estruturava da seguinte forma, né? Falando obviamente de um ponto de vista geral: cavalos, tecidos, objetos de cobre e trigo que eram oferecidos pelos portugueses, que geralmente era trocado por pó de ouro, geralmente era em pó, tá? Pó de ouro, claro que às vezes acontecia também de ter pedacinhos de ouro, marfim, um produto importantíssimo dentro desse contexto comercial, e escravizados, homens escravizados, tá? Às vezes se discute muito uma coisa que a gente precisa ressaltar, tá? Uma coisa que a gente precisa ressaltar. Muitas vezes os portugueses trocavam cobre, manilhas de cobre, por ouro. A gente sabe que, né, talvez na sociedade europeia da época, assim como a nossa, o cobre tem um valor menor do que o ouro. Então isso, né, poderia parecer que esses comerciantes africanos, esses comerciantes do continente africano,
eles não soubessem o que estivessem fazendo. Eles estivessem sendo até meio bobos. Ao, por exemplo, fazer uma troca entre cobre e ouro. Na verdade, isso é uma visão etnocêntrica, preconceituosa da nossa sociedade, né? Em relação a outra sociedade. Ou uma visão preconceituosa, etnocêntrica de um europeu, por exemplo, em relação a africanos. Por quê? Porque o cobre, nessas sociedades aqui da África Ocidental, de predominância de povos iorubás, nós vamos ver isso, o cobre tinha um valor muito grande. O cobre tinha um valor religioso, talismânico. O cobre tinha uma grande importância naquelas sociedades, tá? Não só aqui da África Ocidental, até talvez também da África Centro-Ocidental. Então tinha uma importância muito grande. Então essa troca do cobre por ouro era uma troca que se inseria dentro de todas as lógicas culturais africanas. Quando o cara troca, quando um comerciante troca, ele dá o pó de ouro, ele troca por manilha de cobre, ele sabe exatamente o que ele está falando. Porque ele sabe que aquela manilha de cobre, aqueles objetos de cobre, de uma forma geral, ele vai conseguir vender em outro lugar, ele vai conseguir ter trocas em outros lugares, tá? De comércios, de rotas comerciais que os portugueses nunca conseguiram ter, muitas vezes até acesso. Então ele sabe que eles vão conseguir trocar essas manilhas de cobre, essas manilhas de cobre, esses objetos de cobre por coisas de muito valor dentro daquelas sociedades. Então nós temos que olhar as coisas conforme os valores específicos das sociedades, né, existentes ali. Nós não podemos ter um olhar etnocêntrico. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Então isso aqui era muito comum. E aí vale ressaltar o seguinte: esses objetos que os portugueses trocavam com outros objetos nessas feitorias, né, em outras praças mercantis e comerciais existentes no continente africano, não são objetos oriundos dos portugueses de uma forma geral. Você pega o caso de tecidos, por exemplo. Muitos tecidos, o que também demonstra, em última análise, todo aquele processo de ligação de diferentes áreas através do comércio, esse processo que nós falamos, né, de planetarização do comércio europeu, planetarização da própria economia, tá? Então, por exemplo, muitos desses tecidos eram da região de Flandres, tá? Mais a norte da Europa, em que os portugueses utilizavam aqui para determinadas trocas de produtos importantes, mesmo escravizados. Inclusive já falamos numa aula, tá, que esses produtos, de uma forma geral, não são produtos que os portugueses precisariam muito. O caso de tecidos, por exemplo, né? Porque pode dar a ideia de que os portugueses foram lá para o continente africano e levaram aquilo que eles não tinham, aquilo que eles precisavam. Não, muitos desses produtos já eram comercializados por comerciantes, né? Por comerciantes maniqueis, enfim, ali da região transsaariana, e comercializavam no norte da Europa, no norte da África, enfim. E na verdade os portugueses estando ali era mais um dos que comercializavam vários produtos. É claro que os cavalos, pontualmente, né, por conta de questões comerciais portuguesas, os cavalos tiveram ali, digamos que os portugueses ajudaram a tornar, né, essas sociedades com maior utilização de cavalos, assim como alguns tecidos que talvez não fossem tão comuns de utilização ali, mas não chegavam a ser, né, produtos de necessidade, como se os africanos dependessem dos europeus, dependessem dos portugueses para poderem sobreviver, para construir a sua sociedade. Não. Muitos desses produtos, desses tecidos, inclusive, passaram a ser de gosto, de luxo, de diferenciação social, enfim, né? De puro modismo específico da época, que utilizavam ali alguns tecidos trazidos pelos portugueses dentro dessa loja comercial, tá? Então, enfim,
Isso aqui também é importante a gente poder perceber para poder compreender também como é que se estruturava essas rotas comerciais, tá? Na questão dos escravizados, nós vamos ter uma aula só para estudar a formação, a constituição do comércio de escravizados na Europa, né? Mas vale ressaltar aqui uma frase de um livro muito bom, né? A Manilha e o Libambo, do Alberto da Costa e Silva, que é um autor muito bom, é um livro maravilhoso, é um calhamaço que vale a pena ler, e é um livro muito bom para entender essas sociedades africanas da época, né? dessa chamada época colonial, né? Pré-colonial, perdão, da época pré-colonial. E ele diz o seguinte, ó: da lança surge o cativo, mas é o comércio que faz o escravo, né? A gente diria hoje escravizado, que é um termo mais utilizado hoje em dia, tá? Da lança se faz o cativo, da lança se faz o cativo. Por que ele diz isso? Por que ele diz que da lança se faz o cativo? Porque muitos desses escravizados, né, eles são produtos de guerra, eles são cativos de guerra, né? A escravidão já era uma instituição presente na sociedade africana antes da chegada dos portugueses. Vale ressaltar, tá? Não foram os portugueses que inventaram a escravidão no continente africano. Embora a presença portuguesa na costa atlântica, né, que acabou impulsionando determinadas trocas comerciais, pode ter contribuído para ampliar essa produção de cativos no continente africano, tá? Entretanto, não foram os portugueses que inventaram a escravidão no continente africano. Já era uma instituição comum e muito antiga dentro do continente africano, tá? Especialmente quando, né, algumas tribos, alguns reinos disputavam entre si, guerreavam, e aqueles, né, membros de um reino, de uma tribo inimiga, viravam cativos de outro reino, de uma outra tribo. Enfim, então por isso que o autor diz, ó, da lança surge o cativo. Da lança surge o cativo, da guerra, né? O cativo é um fruto de uma guerra, ele é um cativo de guerra. E ele vira um escravizado por ser um cativo de guerra. Da lança surge o cativo, mas é o comércio que faz o escravizado, tá? Por isso, inclusive, que embora não tenha sido os portugueses que tenham inventado a escravidão no continente africano, a própria presença deles na costa atlântica, sem sombra de dúvida, né, superdimensiona esse comércio, tá? Então o escravizado, ele é escravizado na medida em que ele é vendido, né? E claro, ele pode ser um cativo de guerra e não ser necessariamente vendido e continuar na condição de escravizado, mas o que vai impulsionar esse processo é o comércio, tá? Da lança surge o cativo, mas é o comércio que faz o escravizado, tá? Ainda no livro, na edição pelo menos que eu tenho, ainda continua escravo, mas eu imagino que as edições, se sair alguma edição futura, já vai trocar escravo por escravizado, que hoje é um termo mais utilizável, mais politicamente correto. Tá certo? Então vamos lá. Vamos voltar aqui para o slide. Então vamos agora aqui novamente voltar aqui para o slide, tá? Mas percebendo toda essa discussão aqui, toda essa dimensão aqui, tá certo? Então vamos lá. Bom, vamos só lembrar o seguinte, tá? Quando a gente vai ver essa formação dessas feitorias, nós vamos, né, observando todo esse processo aqui de construção, tá? Desse sistema atlântico que Portugal, de certa forma, tá? Desenvolve aí com o seu processo de expansão marítima, tá bom? Vamos lá, vamos para o slide. Vejam aí que no slide, né, nós temos aí regiões das principais feitorias, Arguim, né, Mombo, Axim, São Jorge da Mina. São Jorge da Mina é uma feitoria importantíssima. Lá vai se formar um forte, um castelo de São Jorge da Mina, tá? É uma região importante. Essa região aí da África Ocidental, tá? Ela foi palco, como nós vamos ver, da região de vários reinos africanos importantíssimos, como o reino de Cana na Idade Média, o reino de Mali,
que ainda existia enquanto, também criado na Idade Média, na chamada Idade Média, mas que ainda existia quando os portugueses iniciaram seu processo de expansão marítima, e o reino de Songaí, tá? Que vai ganhando força exatamente no século XVI, ou seja, ao mesmo tempo que os portugueses estão, né, se constituindo ali na costa atlântica africana, tá? Então, enfim, há uma outra feitoria ali, tá? Na região de Angola, que ali já na África centro-ocidental, como vamos ver, nós temos aí vários reinos, né? Mas nós temos alguns reinos importantes, né? 3 reinos ali de cara, que é o Congo, o reino do Congo, reino do Nidongo, tá? E reino de Loango, e mais, isso pegando a costa, né, atlântica. E mais para o interior, por exemplo, o reino de Matamba, também um reino importantíssimo dentro desse contexto aí da África centro-ocidental, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Veja só que aqui, tá? Vocês estão vendo uma setinha ali, iniciando em 1460, tá? 1460 é um ano importante, porque é um ano da morte do infante Dom Henrique. Vamos aqui para o quadro. É o ano da morte do infante Dom Henrique. Infante Dom Henrique, só para vocês, né, terem ciência, tá? Ele é um dos nomes mais importantes da navegação, da história da expansão marítima portuguesa, conhecido como um navegador, um infante de Sagres, fazendo uma referência, né, à escola náutica, à escola de Sagres. Infante Dom Henrique era filho, tá? Era filho de Dom João I, mestre de Avis, o primeiro rei da dinastia de Avis, tá? Em 1385, como nós vimos, tá? Dom João era o primeiro rei dessa dinastia de Avis, que vai ficar no poder até 1580. O infante Dom Henrique era filho dele, era filho de Dom João I, tá? E o infante Dom Henrique foi, sim, um homem muito conhecedor das questões náuticas, navegador, né? Um homem que realmente foi um dos que impulsionou bastante esse processo de expansão marítima, tá? E era ele que possuía, né, enquanto filho do rei, tá? Ele que possuía, como vocês podem verificar aqui, ele que era o concessionário de todo o comércio ao longo da costa ocidental africana, tá? Como vocês podem verificar aqui no quadro, certo? Concessionário de todo o comércio ao longo da costa ocidental africana. Veja que a expansão marítima portuguesa, ela se inicia como uma concessão privada. Era o filho do rei, tudo bem, mas era uma concessão privada a outra pessoa. A expansão marítima portuguesa, ela não vai se iniciar como uma empreitada direta, né, ao menos direta, da coroa portuguesa, da coroa espanhola. É por isso que eu faço muitas ressalvas àquele modelo mais tradicional de explicação do pioneirismo português, né, pelo fato de ter um Estado centralizado. Isso tem que ser reescrito, essa história tem que ser repensada, tá? É verdade que, é claro, o fato de talvez, né, ter um Estado mais centralizado do que, por exemplo, a Espanha, possa ter contribuído em alguns aspectos para que os portugueses de fato fossem os pioneiros em relação, né, a outros reinos, tá? Mas enfim, talvez isso em si não seja tão explicativo, até porque a expansão marítima portuguesa até a década de 80 do século XV, até 1480, foi uma expedição fundamentalmente feita por privados, concessões que eram dadas, né, a determinados indivíduos. Vale ressaltar que, claro, apesar da concessão ser do infante Dom Henrique, claro que você tinha aqui comerciantes privados, tá? Nunca deixou de ter, tá? Claro que em um determinado momento a coroa portuguesa vai ter um controle maior disso tudo, tá? Só que acontece, o infante Dom Henrique morre em 1460. Ele morre em 1460 e é feito, né, por um processo que ainda demora, tal, enfim,
é feito um contrato monopolista para Fernão Gomes, que durou de 1469 a 1475, tá? Então, essas conquistas aí da Serra Leoa para baixo, tá? Da Serra Leoa para baixo, ela vai ser especialmente com Fernão Gomes. Então, vamos verificar aqui no slide. Vamos verificar aqui no slide. Veja só, esse mapinha aqui é muito legal, tá? O que está em rosa, o que está em rosinha ali, em vermelho, enfim, foram descobertas no tempo do infante Dom Henrique, tá? No tempo do infante Dom Henrique, que vai ali, né, desde de ultrapassar o Cabo Bojador, descoberto por Gil Eanes, tá? E descoberto ali também nesse sentido, tá? De descobrir a possibilidade de se passar daquela região ali da África Ocidental que era complicada de passar, tá? Então se descobre o Cabo Bojador e se descobre a possibilidade também de ir mais ao sul do continente africano, tá? Então de rosinha ali conquistas de infante Dom Henrique, tá? Estabelecimentos comerciais, né, de infante Dom Henrique. E o que está em azul tá de Fernão Gomes. Então vocês podem verificar aqui, ó, a partir ali da Serra Leoa, como está também nesse mapa, tá? Passando pelo Golfo da Guiné, né? E toda essa região que era importantíssima, como vocês podem verificar ali no mapa: Costa da Malagueta, Costa do Marfim, Costa do Ouro, tá? Que foram regiões muito importantes do ponto de vista comercial, tá certo? Eu me lembro que em aulas passadas, vamos voltar aqui para o quadro. Vou apagar esse aqui, vou apagar esse ponto aqui, que a gente já apontou, tá? Eu me lembro que em aulas passadas eu falei que a formação, né, do mundo atlântico, do sistema atlântico, tá? Desse mundo atlântico, esse mundo planetarizado do ponto de vista econômico, enfim, esse mundo atlântico, né, esse sistema atlântico, esse processo de atlantização da economia, ele vai se dar por um processo de combinação de rotas marítimas e fluviais, tá? É muito importante perceber, é muito interessante perceber a importância das rotas fluviais dentro desse contexto, tá? Os rios, muitos dos quais navegáveis, foram importantíssimos dentro desse comércio existente do continente africano, e talvez até uma forma, né, dos portugueses terem um comércio de algumas coisas que vinham através de rios, né, navegáveis importantes no continente africano. Por exemplo, na África Ocidental, nós temos 3 rios muito importantes, que é o rio Níger, o rio Senegal e o rio Gâmbia. 3 rios muito importantes, tá? 3 rios muito importantes. 3 rios muito importantes que, de certa forma, ajudaram inclusive a formar várias sociedades ao longo das suas bacias, tá? Várias sociedades se desenvolveram inclusive na África Ocidental exatamente por conta da existência desses rios, tá? A junção desses 3 rios, né? A junção desses 3 rios muitas vezes era visto como um rio só, tá? Era visto como um rio só e muitas vezes em documentos da época ela aparece, né, como o Nilo Negro, o Grande Nilo,
né? Como fazendo uma referência, né, enfim, ao rio importante, o rio Nilo, enfim, mas fazendo aí uma brincadeira dada a importância desses 3 rios dentro do contexto da África Ocidental, tá? E na África Centro-Ocidental, na África Centro-Ocidental, né, ou África Central, enfim, na África Centro-Ocidental, nós temos outros 2 rios também muito importantes, o rio Zaire e Cuenza, tá? Rio Zaire e Cuenza, também 2 rios muito importantes, tá? O rio Cuenza, por exemplo, tá? Ele foi usado por os portugueses para conquistar Angola. Nós vamos ver depois essa questão de Angola, como ela é muito importante, porque também ali a região do Congo, do Nidongo, de Loango, né? A África Centro-Ocidental foi a região de principal, foi onde mais veio escravizados para o Brasil. Então é uma região que, quando a gente for estudar a questão da escravidão, a gente vai dar um destaque a ela, tá? Então o rio Cuenza foi muito importante, por exemplo, para a conquista dos portugueses, tá, de Angola. Então vejam como, né, esse mundo atlântico, essas rotas marítimas, desde rotas marítimas, como por exemplo a que os portugueses vão descobrir com Bartolomeu Dias, né, a passagem do Oceano Atlântico para o Oceano Índico, como por exemplo rotas que surgem, que se desenvolvem, né, a partir de questões fluviais, dimensões fluviais, tá, e que precisam ser conhecidas, tá certo? Então, queridos, na próxima aula, tá, nós vamos iniciar aqui da viagem de Diogo Cão, tá? Um navegador importante, e é nesse momento em que, com a viagem de Diogo Cão, que a coroa toma as rédeas para si, né? É o momento em que até a década de 80 do século XV, tá? A expansão marítima portuguesa, ela fundamentalmente se estruturou a partir, tá, de concessões, né, para determinados indivíduos, tá, ou de atividades de mercadores privados. A coroa, claro que a coroa está no horizonte ali, é claro que a coroa de certa forma está presente, mas não era a coroa que encabeçava, tá, vamos dizer assim, esse processo de expansão marítima. Isso vai ocorrer a partir da década de 80, com a viagem de Diogo Cão. Depois a coroa vai financiar a viagem de Bartolomeu Dias, que é quem vai descobrir o Cabo da Boa Esperança no continente africano. Vai depois investir na viagem de Vasco da Gama, que é quem chega na Índia, em Calicut, em 1498. Vai investir na viagem de Pedro Álvares Cabral, tá? Ou seja, a coroa passa, né, a ter ali uma centralidade que não tinha anteriormente, tá? Então, enfim, na próxima aula a gente continua a discutir esses assuntos.